Fala Corban, seja bem-vinda a mais um episódio de podcast. Eu me chamo Paloma Oliver e hoje nós estamos com um convidado extremamente importante no mercado hoje, com toda essa novidade que vem acontecendo no mercado de crédito consignado. E o nosso podcast hoje está com bastante informação para você, correspondente, que precisa aí mudar para ontem. Bom, hoje o nosso tema está muito importante e interessante, que é como estruturar a sua própria fintech de crédito a partir do zero. E hoje, o nosso convidado, eu vou apresentar aqui o currículo dele. Ele só tem aí uma bagagem que a coach consignado, passou pela Keitech, gerente comercial na Y3 e hoje ele é superintendente comercial da J17, estruturador de operações de operações próprias do consignado de diferentes produtos. Seja bem-vindo, Rafael Monteiro. Opa, boa tarde aí, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Bora falar aí do que esse mercado mais precisa hoje? Perfeito. Vamos falar. Acho que é o grande diferencial. Perfeito. Então, para começar, Rafael, eu gostaria que você contasse aqui para os nossos telespectadores um resumo da sua história, de como você entrou nesse mercado, como você iniciou e até onde você chegou nos atuais dias. Beleza, legal. Bom, pessoal, começou há 4, 5 anos atrás ali, eu prestei um concurso de trainee na Keitech, quando a Keitech estava começando ali, quando ainda só tinha o FGTS, estava montando as primeiras fintechs, então estava trabalhando com a iCred, com a Prata. Eu prestei um concurso muito grande de trainee lá, saiu até na exame e tudo mais, fui um dos 2 aprovados do comercial, eram 17 mil pessoas, selecionou 2 pro comercial. 17 no total, né? Aprovavam 17 de todas as vagas e 2 pro comercial. E lá eu comecei a estruturar as operações. Depois de lá eu comecei a ficar responsável por toda a parte consignada. Então tudo que era FGTS, tudo que era INSS, acabava eu sendo que account ali, cuidando da conta, ou estruturando a operação com os clientes, trazendo os clientes novos. E eu fui seguindo. Entre a minha passagem da Keitech para o Y3, eu acabei passando por um outro mercado, mas a gente sabe como é esse nosso mercado de correspondente. Ele acaba chamando a gente de volta. E aí eu voltei na Y3 com o gerente comercial ali também. Voltei a estruturar operações, montar outras fintechs, novas operações próprias ali. E recentemente eu mudei para a J em fevereiro desse ano aqui. Fui chamado ali para ser superintendente comercial ali, ajudar a alavancar a companhia. E estamos fazendo um projeto bem legal ali, com foco em alguns produtos. Show de bola, Rafa. Então, antes da iniciação aqui do tema central, eu gostaria também que você desse aqui uma pincelada, né, sobre quais são as referências hoje que você tem como antecipação de FGTS, cartão benefício, como você enxerga hoje esse mercado, né, de crédito para Corbans. Nós falamos de um mercado lá atrás muito voltado exclusivamente para os grandes players de mercado como banco. Hoje as fintechs estão revolucionando, né, os produtos, especialmente como o saque aniversário, que é o que é mais falado hoje, um dos produtos mais falados dentro do nosso nicho de correspondente bancário. Pode falar um pouquinho de como que você enxerga esse mercado hoje? Claro, com certeza. Eu acho que hoje o correspondente bancário tem ganhado uma importância no cenário do mercado financeiro cada vez maior. Então ele está cada dia mais se assemelhando a um banqueiro. Só que hoje, graças a Deus, pela tecnologia, pela flexibilidade de regulação e tudo mais, você não precisa mais abrir um banco para de fato ser um banqueiro, porque tem companhias como a QI, a J17, o BMP, o Y3, que você consegue fazer esse banking as a service, consegue fazer uma esteira de crédito, você só usa eles como provedor de serviço e consegue estar bancarizando o teu produto, né? Então eu acredito que assim, hoje em dia o correspondente bancário ele tem um caminho de evolução natural, que assim, ele nasce correspondente bancário vendendo para os bancos, né? Então para o Itaú, pro Santander, seja o produto que for, Exército, FGTS, INSS, nasce vendendo para os bancos. Depois ele acha uma comissão um pouco mais alta, um modelo um pouco mais flexível com as fintechs, começa a vender para as fintechs, depois ele mesmo crescendo, sempre numa crescente ali de volume, produção, ele começa a bancarizar vendendo para um fundo terceiro ou por coisa. E o quarto passo é ele até montar o próprio fundo
para ele participar tanto da originação quanto do que a gente chama de funding, que é o dinheiro que bancariza todas essas operações, é o dinheiro que de fato chega no tomador lá na ponta. Você vai participar do ganho ali do funding também na quarta etapa. E quinta etapa, eu acho que natural também, é você pegar e diversificar produto. Porque o que acontece hoje muito é assim, cara, você tá numa operação nichada de FGTS, aí você só vende FGTS, e depois você tá numa operação nichada de INSS. Então, vamos lá, a gente sabe que o risco disso aqui cara, estamos aqui hoje, dia 20 de maio. A gente sabe que o INSS está travado nessa semana aqui. Aí você monta uma operação própria, 200 posições ou uma fintech de INSS. Você tem conta para pagar, você tem custos fixos. Quanto maior a tua operação, maior seus custos fixos. O convênio parou, o convênio deu problema, putz, você fica muito preocupado. Então imagina, aí você está operando com uma casa, não tem gerência das chaves da caixa, a caixa travou, a consulta travou, como é que você vai operar o FGTS? Isso acontece com todos os produtos. Ah, a Serpro subiu a margem errada ali no SIAP, na virada da folha eu não consigo operar. Então assim, cada produto vai ter o seu problema. Quanto mais você diversificar, que é o segredo para você investir, é o segredo quanto mais você diversificar, mais seguro você vai estar. E acho que esse é um passo da cadeia, talvez o último, né? E mais tem essa escadinha aqui, degrau a degrau, que a galera vai subindo. Exatamente, falou um ponto muito importante. Nós falamos aqui diversas vezes em todos os nossos podcasts, com todo mundo que vem aqui passar um pouco da sua visão, que é o correspondente não ser monoproduto e sim multiprodutos, né? Conseguir enxergar essa saída para momentos que nós estamos vivendo hoje, né? O mercado parou com tudo isso que aconteceu, mas a diferença está em olhar de fora da caixa. Precisa ser olhado fora da caixa, né? E agora, Rafael, falando sobre o nosso tema central, para quem está começando, né, como correspondente bancário, quais são os primeiros passos fundamentais para estruturar uma operação de crédito? Perfeito. Eu acho que assim, primeiro passo, você tem que ter um volume de produção ali. Eu sempre recomendo uma régua ali acima de 2 milhões para você estar estruturando a sua própria. Antes dos 2 milhões, ainda compensa, por ter custos fixos de estruturar uma operação e tudo mais, compensa você operar debaixo de alguém, debaixo de alguma fintech, debaixo de alguma promotora. Mas assim, a partir do momento que você tem 2 milhões de produção de determinado produto, e assim, 2 milhões não é assim, fiz uma vez 2 milhões. Não, uma constante ali, ó. Pô, faz 2, 3 meses que eu produzo 3, 2,5, 2, 3, 3,5. Ou seja, você consegue numa constante ficar ali acima dos dois. Acho que você já consegue chegar ali no produto próprio. E depois, assim, cada fintech é uma fintech. Cada operação é uma operação, cada uma vai ter suas particularidades. Tem gente que consegue passar mais taxa, tem gente que consegue passar menos taxa. Eu sou focado em valor liberado, eu não sou focado em valor liberado. Cada um tem um know-how. Eu prefiro ganhar menos comissão num volume maior, ou eu sou mais, prefiro ganhar mais comissão num volume menor. E aí é aquele negócio. Puta, cara, vamos modelar para quem que você vende, o que você gosta de roteiro, o que você precisa para estar te atendendo. Então, assim, primeiro ter o tamanho e depois entender o que faz você ter esse tamanho. O que tipo, te leva até isso? O que te leva até isso? Puta, não, é o roteiro da casa X, porque assim, às vezes não adianta, você vai fazer de uma maneira, porque acho que o grande segredo até do meu trabalho ali é unir os interesses da Faria Lima ali, do dinheiro, com os da ponta. Porque às vezes o cara lá da XP, do Itaú, ele, não sei o quê. Só que eu falo assim, cara, isso aí aqui na ponta não vai passar, entendeu? E ao mesmo tempo o cara fala assim, não, tem que enfiar não sei o que lá na ponta. Eu falo assim, cara, ao mesmo tempo o banco não vai aceitar comprar isso daqui, entendeu? Então, no ponto de você intermediar, vai ser onde vai sentar comigo ali, a gente vai desenhar tabela, modelo, estrutura, etc. Show de bola, Rafa. Bom, e com toda essa sua bagagem que você acabou de apresentar aqui, quais erros que você mais vê nos iniciantes, né, que tentam montar a sua própria estrutura ou até mesmo para virar uma fintech? Olha, assim, tem muitos, tem muitos. Às vezes é simplesmente querer copiar o concorrente. Eu quero fazer o que ele está fazendo sem saber se aquilo encaixa na tua operação ou não. Se aquilo dá problema ou não. Porque às vezes é aquele negócio. Você vai lá, copia o concorrente que já está com a corda no pescoço, está pronto para explodir, aí você vai explodir junto. Esse é um problema. Outro problema que eu já vi assim,
pular etapas. Então, nessa escadinha que eu falei, ó, você vende para banco, depois para fintech, depois você começa vendendo para um terceiro, depois você passa para um fundo e aí você diversifica. Quando você pula uma etapa, que é, por exemplo, eu já tive um cliente uma vez que ele pegou, estruturou um fundo, ele estruturou o fundo todo errado ali, porque eu peguei o negócio no meio do caminho, e aí eu falei assim, cara, isso aqui não vai parar de pé. Por isso que eu falo sempre assim, começa vendendo para um terceiro, vê a esteira, vê onde você vai errar, onde você vai acertar, tudo mais, até para estruturar o fundo para o que você precisa. Porque ali depois é um casamento, é um relacionamento de longo prazo, entendeu? Então assim, o que aconteceu? Ele assinou os papéis de um casamento e assim, meu, a lua de mel já tava dando tudo errado, Já entendeu? estava quase Já tava assinando dando o tudo errado. contrato de Exato. separação. Entendo. Então, como vocês ouviram, nem sempre a casa do vizinho é a casa que você deve sonhar. Tem que analisar, como você disse, cada operação, cada estrutura é diferente. Às vezes o que é bom para o coleguinha não pode ser legal para você. Então, segue a dica aí do Rafael. Bom, hoje já é possível ter uma operação enxuta, né? Como você enxerga, digital e com uma boa performance. Quais ferramentas e tecnologia o correspondente deve considerar indispensável para ter sucesso? Ah, eu acho que assim, essa pergunta é muito boa e assim, varia um pouco de modelo a modelo, né? Então, assim, se você for olhar um cara que tem call center, tem uma operação própria. Então, assim, você ter tecnologia de discadora, vários números de WhatsApp, às vezes você ter vários números porque um é banido, outro não é banido, às vezes você usa uma Hug para ter API oficial e não ser banido. Então, esse tipo de tecnologia é fundamental. Acho que hoje, cada dia mais, estão entrando as IAs, né? Então, assim, o modelo de fintech hoje, quem mais se aprimorar na autocontratação vai vencer. Então, há muito tempo que eu já vejo um dos maiores players no FGTS, por exemplo, se é a Meu Tudo. A Meu Tudo foi a primeira a fazer autocontratação bem feita. O problema é que na época que a Meu Tudo começou, o ChatGPT estava engatinhando, estava no beta, e hoje a gente viu que o negócio já está muito mais evoluído. Para uma operação aqui do lado, muito mais simples, com muito menos investimento, conseguir com uma IA copiar um botzinho ali no WhatsApp para fazer autocontratação, hoje já é uma realidade isso. E aí eu vejo várias fintechs já, cada uma com o seu bot, porque assim, você consegue treinar a inteligência daquilo ali. Então assim, cada uma vai ter uma conversa, quem que vai ser o vencedor? Então eu acho que é um lugar bom para você investir e que te poupa trabalho. Hoje, por exemplo, eu conversei com um parceiro recentemente que ele tem uma IA que ela conversa no telefone igual eu tô conversando com você aqui Isso agora. é incrível, eu já vi também. Então imagina, você vai montar um call center de 200 posições, você ter um CLT, entendeu? E essas tecnologias vão fazer o diferencial. Além de, claro, eu acho que assim, tanto para quem tem operação própria quanto para quem tem fintech, montar uma boa tela de digitação e disponibilizar a API. E quem tem operação própria, usar um bom CRM. Então, assim, cara, um CRM bem plugado, que chama a API de todos, ou que já tem a galera, outras fintechs, outros bancos, já tem um negócio bem preparadinho, assim, cara, isso te ajuda muito a vender. Muito. Sucesso garantido, né, Sucesso Rafa? garantido. E aproveitando, falando de CRM, para quem quer operar aí de uma forma com assertividade, bora falar do melhor CRM Vanguard. Então, para você que não conhece ainda, não está operando com o nosso CRM, não perca mais tempo. Nós temos uma equipe comercial pronta para te atender, para você começar a atuar no mercado com o melhor CRM Vanguard. Suporte técnico humanizado são pessoas mesmo falando hoje dessas grandes tecnologias que são as inteligências, né, artificiais, as IAs, mas aqui o suporte é humanizado mesmo, tá? E tudo para te atender da melhor forma e da forma que é a sua empresa hoje. Não esqueça, o melhor CRM, o mais queridinho do Brasil, Vanguard. Bom, Rafa, e na sua visão, o que diferencia um correspondente comum de uma operação estruturada, né? Que existe uma grande diferença dentro disso com uma mentalidade de fintech.
Total, eu acho que assim, o principal é não ser focado só na comissão. Você vai falar assim, Rafa, mas aí você tá pedindo pra abrir mão do Mas aí como dinheiro. se fala de manter uma operação sem o dinheiro? Me conta aqui, qual que é a mágica? Eu acho que assim, o segredo muitas vezes está em onde você vai concentrar o teu ganho. Então, assim, às vezes concentrar o teu ganho no fundo, por exemplo, talvez você tenha que recolher um projeto mais a longo prazo, mas ele vai te entregar muito mais resultado, sem considerar que ele gera equity na tua companhia. Então, hoje, quando você, vamos lá, falar um player que eu acho que faz isso muito bem, que é a iCred, né? Hoje o equity da iCred, o grande valor do Tulio é que ele tem não sei quantos bilhões originados em fundo, encarteirados. Hoje, se você for fazer um valor de dar crédito, você vai falar mais da carteira que ele tem de crédito do que da própria tecnologia de autocontratação ou tela de digitação, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, o saudável é, cara, você pegar e montar uma operação que, pô, para de pé, você ganha dinheiro na cabeça, ganha dinheiro no D0, mas se você tem um horizonte onde você vê ganho de longo prazo, pra assim, meu, aquilo ali. Putz, a gente tá falando de consignados, são carteiras de 10 anos, 12 anos, 8 anos, 12, 15 anos, como tem, dá para fazer operação de FGTS também. Meu, essas operações são carteiras de longo prazo que vão te gerar resultado. Eventualmente, assim, o mercado balançando, dando piruetas e assim, aquele teu ganho ali tá constante, garantido e é um valor que a qualquer momento você também tem de segurança que você pode antecipar ou sacar. Mas assim, você ter essa visão de longo prazo. E assim, eu acho que é sempre assim, isso vale tanto para fintech quanto para quem tem uma operação própria de call center. Porque o teu call center, é aquilo que eu falei, puta, deu 200 posição, deu problema no convênio, o que vai sustentar a tua operação? Talvez se você tivesse um ganho ou um rendimento de longo prazo ali, talvez aquilo te ajudasse a segurar as pontas, não ia ser tão desesperador. Entendeu? E a mesma coisa assim, quando você tem parceiros de baixo, monta aquela fintech de crédito, você tem que, puta, o teu spread é muito pequeno, entendeu? Então assim, como você, nesse spread pequeno, que você repassa quase tudo pro parceiro, como que você vai sobreviver no longo prazo? Porque assim, quando você tem um spread muito pequeno, qual que é o problema? Meu, qualquer soluço, a operação foi embora. Entendeu? Então, assim, quantas promotoras até a nível regional, assim, de abranger vários estados, que a gente não viu que, assim, numa soluçada foi embora. Sem contar que, assim, você se previne com visão de longo prazo de depender de antecipação de comissão. Quantos aqui a gente não vê que assim, puta, não consigo vender para uma fintech que tá pagando mais, ou vender para um banco que tá pagando mais, e às vezes assim, muito mais, porque eu antecipei tanta comissão com o banco tal, que hoje assim, a fintech tá me pagando 4 vezes mais que o banco, só que eu não posso vender pro cara porque eu me comprometi com o X de produção pro cara até 2030. Então assim, a visão de longo prazo, não focar só na cabeça, meu, isso daí vai fazer o player vencedor nesse mercado e o player que mais cresce no mercado. Show de bola, show de bola. E falando de posicionamento, como correspondente pode se destacar, né? Em um mercado tão competitivo, você falou agora de tudo aqui, mas o mercado é muito competitivo, né, Rafa? E cada hora surge uma novidade. Como o correspondente bancário consegue hoje se destacar? Olha, eu acho que assim, tem muito passa pela tecnologia, então assim, o mercado de correspondente, eu acho que quem usa mais tecnologia para conseguir garantir velocidade nas operações, tanto de pagamento quanto de atendimento, é tudo, porque às vezes se o cara consegue, é o que eu falo assim, o cara vai lá e fala assim, não, mas eu quero vender em tal lugar o FGTS na semana hot, porque me paga mais. Mas eu falo assim, beleza, ele te paga 1% a mais, 2% a mais. Só que lá você vai passar 2 milhões de volume comigo aqui ou ali, ou a gente estrutura uma operação, você vai ganhar igual, mais, ou tá, eventualmente menos, mas vai passar um volume de 10 milhões. Vai passar 5 vezes mais volume. Não adiantou nada ganhar 2% mais ali, sendo que aqui você passou 5 vezes o volume. Então, assim, tecnologia, atendimento, velocidade. Tudo que gerar velocidade para você, seja de financeiro, vai dar um diferencial. Então, como a gente sabe que a gestão de caixa, principalmente promotor, é muito, muito dinâmica, digamos assim, caixa enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Às vezes, só de você falar assim, cara, eu pago em D0, ao invés de D+1 ou D+2 ou semanal, só de você ter um pagamento mais rápido pro cara, ele já abre mão ali de um rendimento de 1, 2%.
entendeu? Então, assim, isso pode gerar mais spread na tua operação e, eventualmente, você só vai depender de atendimento. Então, atendimento faz muita diferença, tecnologia faz muita diferença e, claro, toda estruturação aqui faz diferença. Além de tudo dos fluxos, né? Hoje eu falo assim, além de você ter um FGTS tradicional, o FGTS como meio de pagamento tem crescido muito. E assim, quem montar uma esteira bonitinha disso aqui, cada dia mais vai ter um diferencial. É uma coisa que você oferece que o teu concorrente não oferece. Ter produtos antes, né? Então hoje a gente vê a Facta condicionando para ela garantir um FGTS que ela não é mais tão competitiva, ela chegou antes no CLT, aí ela fala assim, ó, o que você vender de FGTS eu te libero de volume para você emprestar no CLT. E ela traz o cara, mas por quê? Ela chegou antes no mercado, pegou uma água limpa ali e apresentou antes para o player. E aí são estratégias, eu acho que assim, estratégia, tecnologia e atendimento são 3 pilares para você se diferenciar nesse mercado. Show de bola, show de bola. Bom, você acredita que o futuro dos correspondentes se transforma, né? Pode se transformar em fintechs regionais ou nichadas? Quais é a sua visão aí a longo prazo, nos próximos anos? Eu acho que é uma tendência que, assim, cada promotora grande, ela tende a montar, seja um fundo, seja uma fintech, seja um modelo, mas ela vai se aproximar cada vez mais do mercado financeiro. Eu acho que pela Faria Lima, digamos assim, ela tem um apetite tão grande, né? Ela quer morder tanto que ela ia com muita sede ao pote e as promotoras se distanciavam, falavam assim, não tá legal isso aqui e tudo mais. Hoje, conforme os donos de promotoras têm aprendido mais desse mercado, têm amadurecido mais o modelo, visto fintechs menores crescerem em produção e ganho, lucratividade mesmo, de fato, na última linha, começaram a falar, nossa, mas por que esse cara tá ganhando tanto dinheiro? Então, assim, eu vi um caso recente, assim, tinha um cara, operação própria, não vou nem citar O nome, os né, nomes aqui. aqui, mas tinha uma operação própria ali, vendia muito, e de repente, o cara começou a troca de carro, não sei o que, Lamborghini, Porsche, não sei o que lá, e o amigo dele tem uma promotora de volume infinitamente maior, uma promotora muito grande, e começou a ver, da onde que tá vindo isso daqui? O cara ali já tinha saído antes para fundo, para uma série de coisas, ganho de longo prazo. E ali, quando o longo prazo foi chegando, ele foi colhendo o que ele plantou, entendeu? E aí ele falou, aí ele me chamou, Rafa, queria entender isso aqui, como é que pode? Não faz sentido essa conta. Eu falei, cara, faz sentido a conta. A conta sempre vai acabar O número fechando. é um exato, né? Um número Exato. exato. O lance, assim, é sempre ter o cuidado, porque eu falo também, assim, tem os dois lados. Ao mesmo tempo ter o correspondente que quer, pegar o máximo na cabeça ali e tudo mais, e tem a Faria Lima que quer botar uma pegadinha pro cara que falou assim, vamos ver quem que é mais sacana. E o meu trabalho sempre foi assim, vamos unir todo mundo na mesa, falar assim, ó, vamos jogar de forma transparente assim. Eu acho que o que eu falo pra todo mundo é assim, muitas vezes o pessoal nesse mercado conversa com o correspondente bancário fala assim, cara, eu vendo 5 milhões, 10 milhões. E o cara do outro lado aqui pensa assim, caraca, como é que eu vou morder a maior parte desses 5 milhões, 10 milhões? Fala assim, cara, isso aí tá errado. Falo pra todo mundo, bobeira isso daí. O que você tem que pensar cara, quanto que esse cara tem de custo hoje, de estrutura? Beleza, é isso. Cara, como mantendo o custo do cara, eu vou fazer esse cara produzir 30 milhões, porque eu vou ganhar na escala. Quanto ele sobe, ele consome mais de serviço e eu vou ganhar no crescimento do cara. Então, se eu não alavancar ele, eu não vou crescer. E se eu morder mais o cara, na verdade, ele vai minguar. E aí o negócio não vai durar pro longo prazo. Por isso que, assim, graças a Deus, nesse mercado, todas as operações que foram feitas comigo aqui foram sempre um casamento. Eu troco de casa, elas vêm comigo, ou eu estruturo novas, um me indica pro outro, o outro me indica para um, e a gente consegue sempre chegar a um acordo. Claro que o dia a dia de qualquer empresa, fintech, é sempre um desafio. É sempre um desafio, sempre aparece coisa nova. É o lance do problema na caixa, é a mudança de taxa do produto, é o fundo que compra só uma coisa, agora eu quero produzir outra. E assim, sempre vão aparecer desafios. É do dinamismo desse dia a dia. Mas assim, a gente ter essa flexibilidade, esse know-how aqui é o que dá segurança para todo mundo. Exatamente. Pô, que aula, hein? Que aula! Não perca, hein? Episódio incrível.
Bom, Rafa, então, dentro de toda essa aula que você deu aqui, quais são os modelos de parceria, né, ou fontes de receitas adicionais que um correspondente pode buscar justamente para escalar? Eu acredito que você já respondeu na pergunta anterior, mas fala um pouquinho mais também para gente. Claro, claro. Eu acho que assim, além da venda tradicional do teu produto, a gente tem sempre que estudar o quê? Adicionar. Dá para adicionar um seguro, um clube de benefícios, alguma coisa ali na venda na cabeça, que aquilo me gere ganho, que me gere marca, pode ser uma marca minha sendo vendida junto com o produto. E aqui na parte de fundo, putz, aqui já é um ganho a mais, o fundo. Aqui num seguro, um clube de benefícios, algo que eu agrego ao produto consignado é outro ganho. Então assim, tem diversos lugares onde você pode ganhar. E às vezes até estratégias onde você fala assim, cara, eu vou usar o FGTS como um chamariz, como por exemplo, por exemplo, deu o exemplo da Facta lá, uso o CLT como um chamariz para voltar a ganhar dinheiro no FGTS e vice-versa, entendeu? Às vezes eu abro mão de margem num produto para trazer o parceiro para dentro de casa, para ele destinar a produção em outro lado também, porque muitas vezes o correspondente também é multiproduto, né? É aquilo que eu falei, o correspondente que tem uma operação bem saudável, ele é multiproduto, né? Mesmo ainda não tendo... Esse é o único passo, eu acho, da escadinha que dá para você pular. Ser multiproduto vai te trazer segurança sempre. Show de bola, show de bola. Bom, estamos chegando praticamente no fim do nosso tema aqui, que foi show de bola, uma aula para esse mercado que já vem se falando há muito tempo de fintechs e de multiprodutos. Bom, Rafa, nos conte sobre os seus projetos, o que você tem de novidade que você possa aqui passar para nossa audiência e que você pode compartilhar ou deixar aqui só uma pontinha aqui para a galera poder te acompanhar. Deixa a sua rede social, conta pra gente aqui. Bom, pessoal, quem quiser falar comigo ou tudo mais, pode me procurar no meu pessoal, Rafael1006, ou ir atrás da página da J17, seja Instagram, seja site. Você botar J17 no Google, acho que já sai como o primeiro. Nosso time de marketing manda bem nisso. j17bank.com.br. E aí, cara, podem me achar lá. Você mandar a mensagem ali em qualquer lugar. Responde. Me responde. ou do meu time, se acionar no J17, chega até mim. A gente tem tudo bem organizadinho. E, cara, se você está interessado em produzir FGTS, SIAP, cartões benefícios, até Forças Armadas, tudo de consignado, de alguma maneira eu vou te ajudar. Vou estruturar a tua operação de ponta a ponta, todos os diferenciais. E aquilo que eu falei, cada operação é um bicho. Cada um tem uma cabeça. A gente vai sentar, vai desenhar, vai conhecer teu time, vai ver o que vira para você, o que não vira para você, o que atende a tua ponta ou o teu call center. Vai estruturar tudo nos mínimos detalhes, desde isso até fundo, se for preciso. E, cara, vamos fazer uma operação muito vencedora e lucrativa. Show de bola, show de bola. Então, para você que nos assistiu, olha aqui, segue o Rafa nas redes sociais e não deixa de seguir a nossa página do Fala Corban. É sempre um prazer trazer a informação na ponta para você, correspondente bancário. Muito obrigada, Rafael. Sucesso para você. Obrigado, nessa igualmente. Trajetória que é muito interessante, né? Desejo todo sucesso para você. Bom, e eu vou me despedindo de vocês. Não deixa de seguir a nossa página. Até a próxima, Corban.